Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula estratégica aqui da nossa sala de estudos. Me responde com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que a escola ela fala bonito sobre inclusão, mas faz pouco para realmente incluí-la no dia a dia? Declara-se no projeto político-pedagógico, discursa-se nas formações, preenche-se relatórios, mas na prática, o aluno com deficiência continua sendo visto como exceção? E o professor, sobrecarregado, sem apoio, com medo de errar, segue sozinho tentando fazer o impossível. Essa realidade não é apenas sua, é de milhares de educadores e gestores públicos que, mesmo com boa vontade, se veem travados pela falta de preparo institucional, formação adequada e, principalmente, de escuta verdadeira às necessidades dos sujeitos da inclusão. Mas calma, porque hoje nós vamos romper esse ciclo. Essa aula ela foi pensada para dar nome, densidade e direção para essa dor. Vamos estudar a obra Educação Especial, do Querer ao Fazer, organizada por Roseli Cecília Baumel e Maria Luísa Sprovieri. Um livro fundamental porque ele nasce da prática e da escuta de quem vive a inclusão no chão da escola. E mais do que isso, porque ele nos lembra de que querer não basta, é preciso fazer com consciência, com responsabilidade e formação. Ao longo da aula de hoje, você vai compreender por que a educação especial precisa ser pensada como parte da escola comum e não como um apêndice. Quais são os desafios concretos da prática pedagógica com alunos público-alvo da educação especial? E o que é exigido dos profissionais em concursos quando se trata de legislações, práticas e concepções atuais sobre inclusão? Essa aula é um convite à ação, mas também à sensibilidade. Se você quer transformar o seu trabalho e a escola pública brasileira com mais consciência sobre o que realmente significa incluir, esse conteúdo é para você. Então, prepare o seu material, abra sua escuta e vem comigo, porque a educação inclusiva, ela começa no nosso compromisso em compreender e também agir. Roseli Cecília Rocha de Carvalho Baumel é doutora em educação e uma referência na formação de professores para a educação inclusiva, com forte atuação em políticas públicas voltadas à educação especial. Já Maria Luísa Sprovieri Ribeiro, ela tem sólida experiência em psicologia educacional, contribuindo com olhares interdisciplinares sobre o desenvolvimento humano. Ambas elas organizam esta obra com base em experiências práticas e reflexões teóricas que nascem diretamente da sala de aula, das dificuldades reais dos professores, das famílias e também dos gestores escolares. O livro Educação Especial, do Querer ao Fazer, parte de uma premissa potente. Não basta desejar uma educação inclusiva, é preciso estruturá-la. Isso significa reconhecer que a inclusão ela exige mudanças nas concepções pedagógicas, nas práticas cotidianas e na organização institucional da escola. Então, vamos destrinchar alguns dos principais eixos do livro. O livro traz uma crítica contundente à visão biomédica da deficiência, aquela que rotula e patologiza o sujeito. As autoras, elas propõem uma visão virada conceitual. A deficiência deve ser compreendida sob o paradigma da inclusão, ou seja, a partir das barreiras sociais e pedagógicas que impedem o pleno desenvolvimento dos alunos. A escola, nesse sentido, ela não deve perguntar o que o aluno tem, mas sim o que a escola faz para que ele aprenda. Esse deslocamento muda radicalmente a forma como planejamos, como avaliamos e também como ensinamos. O livro reforça que a educação especial não é uma etapa da educação, nem um lugar separado. É uma modalidade que perpassa todas as etapas e modalidades da educação básica. Ela se dá no ambiente da escola comum,
com apoio de serviços e recursos especializados, como o atendimento educacional especializado, o AEI. Isso implica a responsabilidade coletiva. Não é tarefa de um professor da inclusão, apenas. É um compromisso de toda a equipe escolar. As autoras, elas denunciam a precariedade da formação inicial e continuada dos professores em relação à inclusão. Muitos docentes relatam sentimentos de insegurança, despreparo, solidão. E a solução? Ela não está em receitas prontas, mas sim em investimento sério na formação continuada, no trabalho coletivo, na escuta ativa e na produção colaborativa de estratégias pedagógicas. Além disso, destacam a importância de equipes multidisciplinares atuando junto à escola, como psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, não para substituir o professor, mas para apoiá-lo. E por fim, o livro apresenta experiências e relatos que mostram que inclusão se constrói no cotidiano, nas escolas pequenas, nos ajustes de planejamento, na disposição para ouvir e experimentar. Ensinar o mesmo conteúdo de formas diferentes, usar recursos acessíveis, adaptar avaliações, promover a participação ativa de todos os alunos. Tudo isso faz parte do fazer inclusivo, que é do querer ao fazer, ação pedagógica, assim como no livro. As autoras mostram que a prática pedagógica inclusiva não é extraordinária. Ela é possível, desde que a escola queira e haja com consciência. A obra nos convida a um mergulho profundo em uma transformação que é, ao mesmo tempo, pedagógica e ética. Fazer da inclusão uma prática real e não apenas um discurso bonito. Para isso, vamos nos aprofundar em alguns conceitos da obra que, inclusive, aparecem recorrentemente em provas de concursos públicos voltados para a área da educação. A inclusão como compromisso coletivo e ético. A proposta central da obra é romper com a ideia de que a inclusão é uma tarefa restrita a profissionais da educação especial. Ao contrário disso, as autoras afirmam que incluir é um ato ético e político que deve atravessar o fazer pedagógico de todos. Um exemplo prático disso é quando o professor que adapta o planejamento para acolher um aluno com deficiência visual, ele não está fazendo um favor para esse aluno, mas ele está garantindo o direito à aprendizagem. E isso exige formação, mas exige também sensibilidade, escuta, intencionalidade pedagógica. E muitas bancas, elas cobram a compreensão de inclusão como um direito e a valorização do trabalho coletivo, interdisciplinar e intersetorial. Questões abordam o papel do AEI, da gestão, da família e da comunidade nesse processo. Outro ponto é o atendimento educacional especializado, as suas funções e os seus limites. Isso é recorrente no livro, que é o papel do AEI. Esse atendimento, ele não substitui as aulas da sala de aula comum, e nem é um reforço escolar. Ele tem como função oferecer recursos e estratégias pedagógicas personalizadas para garantir a autonomia e a participação do aluno com deficiência. Vamos supor que um aluno com dislexia, ele frequente o AEE no contraturno para desenvolver estratégias de leitura e escrita. Mas as adaptações, elas devem continuar na sala de aula regular. Não é apenas quando o aluno frequenta o AEE. Ele precisa aprender isso também de forma adaptada com o professor da turma e também com planejamento pedagógico adaptado. E os concursos, eles geralmente exigem que o candidato ele diferencie funções do AEE e compreenda sua articulação com o currículo comum. Também é comum aparecer em situações problemas que pedem uma tomada de decisão com base na legislação e nos processos de inclusão. Outro ponto são as práticas pedagógicas inclusivas, o fazer possível. O livro ele insiste que o fazer inclusivo ele não exige fórmulas mágicas,
mas sim um reposicionamento docente. Isso significa usar metodologias diversificadas, criar acessos diferentes aos mesmos conteúdos, propor avaliações formativas, trabalhar com pares e estimular o protagonismo do aluno. Um exemplo disso é em atividades sobre frações. O professor ele pode usar materiais concretos, vídeos com libras, narrativas em áudio e também alguns trabalhos em grupo, garantindo que cada aluno ele tenha múltiplos caminhos para compreender o conteúdo. É como você usar diferentes estratégias, diferentes caminhos, diferentes formas para atingir o mesmo objetivo. Talvez esse aluno ele não aprenda da primeira forma, mas aprenda da segunda. Talvez não aprenda da segunda, mas aprenda da terceira. Essa é a persistência e esse é o saber fazer pedagógico. Então, questões sobre práticas inclusivas que caem no concurso, elas costumam cobrar do candidato a capacidade de aplicar os princípios da inclusão às situações do cotidiano escolar. E o foco, ele é sempre no direito à aprendizagem e na adaptação pedagógica como uma ação intencional e não como algo improvisado. Então, finalizando essa parte, fica claro que o fazer da inclusão, defendido por Baumel e Ribeiro, não é um ato técnico, mas um gesto ético e político. E não é apenas uma questão de planejar diferente, mas de pensar diferente. A escola precisa querer, sim, mas acima de tudo, ela precisa agir. Então, ao concluir esta aula, eu quero reforçar com você que a inclusão não é sobre exceção, é sobre condição humana. É sobre enxergar o aluno com deficiência como um sujeito pleno, que tem direito ao saber, à convivência, ao protagonismo. E as organizadoras dessa obra, elas nos lembram que a construção da escola inclusiva exige mais do que boa vontade. Exige ações conscientes, formadas na coletividade e que visem a transformação da cultura escolar. E essa transformação não é fácil. Elas não romantizam esse processo, mas elas reafirmam que só há educação de qualidade quando há inclusão. E como isso costuma aparecer nas provas de concurso? Diferença entre inclusão e integração. Então a banca pode pedir que você identifique quando há de fato uma prática inclusiva e não apenas o colocar junto o aluno com deficiência. Sobre a função do AEE, então isso pode ser frequentemente cobrado em questões situacionais, exigindo uma interpretação de caso e tomada de decisão pedagógica. Pode cair também com práticas pedagógicas inclusivas, trazendo ações que considerem acessibilidade, metodologias ativas, avaliação processual e também planejamento colaborativo. E o direito à educação, trazendo aí a inclusão como um direito garantido pela Constituição, pela LDB, pela Política Nacional de Educação, pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e também pela Convenção da ONU. E uma dica de ouro para a prova. Sempre que a questão envolver dilemas sobre o que fazer com um aluno com deficiência, escolha a alternativa que aponta para a permanência, a participação, o acesso ao currículo e a valorização das singularidades. Evite alternativas que isolam, que retiram ou que diferenciam o conteúdo, porque isso fere os princípios da inclusão. Então, se você chegou até aqui, parabéns! Você não só estudou um tema essencial para os concursos, mas também se aproximou de um dos maiores desafios e compromissos da educação contemporânea: transformar o querer em fazer. E essa é uma obra que forma e informa. Te ajuda a acertar na prova, sim, mas também a acertar o olhar sobre o outro. E se esse conteúdo te ajudou, recomendo fortemente que você leia também a obra completa. A Sala de Estudos para Concursos é o seu ponto de partida, mas não é o seu limite. E aqui você tem acesso a videoaulas, resenhas críticas, simulados, glossários e mapas mentais que traduzem as obras que mais caem nos concursos e que mais transformam a prática pedagógica. Nos vemos até a próxima aula. Até lá!